Você sabia que a Uber tem um prejuízo bilionário e mais do que isso talvez seja inviável ela continuar existindo? Pois é, tá numa situação bem complicada a Uber e hoje eu vou te explicar o que tá acontecendo com ela e o porquê disso tá acontecendo. Bora pro vídeo. Olha, vamos lá. A Uber tem cerca de 131 milhões de usuários ativos mensais hoje, né? Em 2021 ela tinha cerca de 118 milhões de usuários ativos mensais, então ela tá crescendo bastante o número de usuários. Agora, outra coisa é, ela tem quase 5,5 milhões de motoristas, né? Na verdade, eu achei que até que seria um pouquinho mais do que isso, mas enfim, é um número bastante grande, né? E no quarto trimestre de 2022, a Uber pagou mais de 10 bilhões de dólares pro motorista se você for somar todas as viagens. Pra você ter noção do tamanho deles, eles fazem cerca de 1 milhão de corridas por hora, e eles são uma empresa com mais de 87 bilhões de dólares em valor de mercado, nem 87 bilhões de reais, 87 bilhões de dólares. Então, por que uma empresa tão grande assim, com números tão absurdos assim, tem prejuízo? O que tá acontecendo com ela? Eu vou te mostrar outros dados agora, vamos lá. Em 2022, a Uber teve um prejuízo de mais de 9 bilhões de dólares, mesmo tendo aumentado sua receita em mais de 83%. Então, assim, ela nunca faturou tanto, ela tá faturando muito, né? Pra você ter uma noção, em 2021 ela faturava cerca de 17,4 bilhões de dólares, em 2022 ela faturou 31,8 bilhões. Então, o faturamento dela nunca foi tão alto, ela nunca ganhou tanto dinheiro, né? Ganhou, mas mesmo assim, ela tá tendo um lucro negativo, ela não tá tendo um lucro líquido positivo, né? Então, ainda assim, ela tá tendo prejuízo, né? Então, mesmo ela faturando muito, nunca tendo faturado tanto, ela dá prejuízo, né? Alguma coisa tá acontecendo aí. Então, assim, eu falei do faturamento dos motoristas, né? Aquele número lá de 10 bilhões, mas claro, isso é bruto, né, gente? Então, o cara vai ter que ir lá, vai ter que abastecer o carro, tem que trocar a pastilha de freio, considerando que, pô, é um carro que anda toda hora, tem que fazer várias manutenções usualmente, e em alguns casos, a gente até sabe que existem alguns Ubers que, na verdade, eles nem são donos do carro, eles vão lá, alugam o carro e fazem o serviço. Então, pra esses caras é pior ainda. Fora que todos esses custos, a Uber antigamente tinha um valor fixo de comissão que ela pegava pra ela pelas viagens, que era algo em torno de 20%. Então, se você fazia uma viagem ali de 10 reais, ela ia acabar pegando 2 reais ali e o motorista ia ficar com 8. O problema é que hoje em dia esse valor não é fixo. Então, mesmo que antigamente vários motoristas ainda reclamassem, né, já reclamassem de 20% ser muito, hoje em dia tem casos que, pô, isso é variável, podendo chegar, sei lá, 50% de quanto a Uber vai pegar do motorista. Então, a gente sabe que não tá fácil pro motorista, né? Os motoristas, eles estão reclamando bastante desse tipo de coisa. E, assim, né, eu pelo menos, né, eu sou daqui de São Paulo, toda hora, né, vou, enfim, faço algumas viagens de Uber e tal. Em algumas cidades, como São Paulo, né, cidades com bastante trânsito, cidades grandes, algumas viagens, cara, curtas, podem custar, sei lá, 80, 90, 100, mais de 100 reais. O problema é, em cidades que são pequenas, né, em cidades um pouco menores, uma viagem longa, às vezes acaba custando 25 pila. Então, cara, o problema disso, né, o real problema disso é que não tem um reajuste na maneira de precificar. Então, pra gente, que é só o passageiro, tá legal, a gente vai acabar pagando menos. O problema é que, pro motorista, cara, a gente sabe que quanto mais tempo passa, vai ocorrendo a inflação, então as coisas vão ficando mais caras, o dinheiro vai valendo menos, só que não tem reajuste na maneira de precificar as viagens. Então, o motorista ele vai ganhando cada vez menos, cara. Então, pro motorista, isso é muito negativo. Então, assim, os motoristas não estão felizes e, consequentemente, os passageiros também não. Porque o que acontece? Quando todo esse ciclo se inicia, né, do motorista ganhar pouco, né, pelas viagens isso vai aumentando cada vez mais, enfim, todas as questões, fica cada vez mais inviável para um cara continuar sendo motorista. Então, muitos motoristas de Uber estão deixando de trabalhar com Uber porque não tá dando certo mais financeiramente. E os que continuam lá, eles acabam ficando muito mais seletivos na maneira de escolher a viagem, eles não acabam aceitando qualquer coisa, porque, querendo ou não, ser Uber tem um risco, né? Você não sabe quem é o passageiro que vai entrar no seu carro e para ganhar pouco dinheiro não vale a pena, né? Então, a gente sabe que ultimamente os Ubers eles estão um pouco mais seletivos e aí pra gente que é passageiro acaba sendo ruim porque a gente não consegue achar mais viagem de Uber e pro motorista também tá sendo uma coisa bastante complicada. Então o passageiro não tá feliz, o motorista não tá feliz e a Uber também não tá feliz, né? Como é que vai ser feliz com um prejuízo de mais de 9 bilhões de dólares? Mas vamos lá, vamos olhar algumas coisinhas aqui, alguns dados, né? Eu sei que para alguns de vocês, né, talvez esse vídeo aqui atinja um pouco mais de pessoas que talvez não entendam de investimentos. Eu vou tentar simplificar, falar de uma maneira relativamente descomplicada, mas vamos lá. Olha isso daqui. O ROI da Uber é menos 44,86%. Eu vou explicar o que é ROI de uma maneira relativamente simples. O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? É o Return on Equity. O que acontece? O que tá acontecendo? Por que é negativo esse número? Pensa, o retorno sobre o patrimônio líquido. Cara, patrimônio líquido é, resumindo muito, né? Vou estar deixando aqui uma definição e vou explicar brevemente. Bom, uma empresa, ela tem ativos e passivos, né? O patrimônio líquido é basicamente a diferença disso.
Passivo, muitas coisas que são passivos, né? Eu falar de uma maneira contábil, mas relativamente simples, é o que tecnicamente está trazendo um gasto para a empresa, e um ativo é o que está trazendo lucro. Uma maneira, assim, bem simples de explicar, porque isso aqui dá para fazer um baita de um vídeo explicando, mas resumindo bastante. Então, essa é a diferença, né? É o retorno que a empresa vai ter, o ROI é isso, né? O retorno que a empresa vai ter com relação ao patrimônio dela, com relação à diferença entre os ativos e o passivo dela. Só que pensa, como ela é uma empresa que tem um lucro negativo, né, ela tem prejuízo, na verdade, o ROI dela não tem como ser positivo. Uma coisa que é muito comum é a gente ver vários investidores buscando empresas que têm pelo menos 10% de ROI, mas aqui nesse caso, cara, é negativo em 44%. Então, é um dado bem ruim. ROA. O ROA também é muito interessante, tem algumas pessoas aqui até preferem do que o ROI, mas enfim, é interessante olhar os dois. O ROA, cara, ele é basicamente o retorno sobre os ativos, né? Então, pode ser calculado como, assim, né, a razão, mais ou menos, entre o lucro operacional e os ativos totais que uma empresa tem. Mais uma vez, como ela é uma empresa que não tem lucro, ela tem bastante prejuízo, a gente percebe que é um número negativo de, 10,38%, né? Então, menos 10,38%. É um dado bem ruim também. Outro dado que é interessante a gente olhar é o ROIC. O ROIC, assim, é bem mais simples até de entender, é basicamente o retorno sobre o investido. É isso. Então, quanto você investiu, né? Se você tiver prejuízo, obviamente, o ROIC vai ser negativo, e é o que acontece com a Uber. A gente tem um ROIC de menos 17,29%. Agora, olha que doideira. Vamos olhar a margem líquida, né? O que exatamente é a margem líquida? É o percentual de retorno que uma empresa tem financeiro, ou seja, líquido, né? Assim, o lucro líquido que uma empresa tem com relação à receita que ela tem. Então, ela vai estar faturando um dinheiro, só que boa parte disso é custo, o que sobrar vai ser a margem líquida, basicamente. Qual que é o problema aqui? A margem líquida é de menos 9,95%, porque, mais uma vez, ela não é uma empresa que tem lucro. Mas assim, comentei, né, o quanto que é o valor de mercado dessa empresa. É uma empresa que tá valendo, no momento que eu tô gravando o vídeo, 87 bilhões de dólares, né? A ação dela tá custando 43 dólares. Então, existem sim várias pessoas que investem nessa empresa, mesmo sendo uma empresa que tem prejuízo. O problema, né, é que se a gente for parar pra ver, como é que se precifica uma ação? Existem várias maneiras, é basicamente se tá tendo oferta pra comprar aquilo. A questão é, quando a gente vai olhar se uma empresa vale a pena comprar ou não, a gente acaba vendo se o preço pra compra dela tá atrativo com relação ao lucro. Então, a gente tem que ver se a gente vai estar pagando um preço bom, se ela tá tendo lucro. Então, pelo lucro, né? É o PL que a gente chama, né? E o PL aqui tá negativo em 26,74. Então, assim, a gente vê que os números dela, aliás, né, tá muito ruim, né? Por que isso tá acontecendo? Que diabos tá acontecendo com a Uber? Então é o seguinte, quando a Uber iniciou o modelo de negócio dela, que previa, né, o que eles queriam fazer era chegar no mercado com um preço absurdo de bom, muito melhor do que qualquer táxi ou qualquer coisa do tipo, para todo mundo passar a utilizar Uber e eles acabarem com o mercado, dominarem o mercado inteiro, porque eles vão estar com a maior quantidade de clientes, acabar com o taxista, ferrar com todo mundo. E aí depois disso, a ideia, né, seria roubar o mercado para fazer ela ser uma empresa única, né, como a Amazon, enfim, como a Netflix já foi também uma empresa única no setor dela, e a partir desse momento ela podia reajustar o preço e seguir ganhando mais. O problema é que começou a surgir aplicativos iguaizinhos ao Uber. Então a gente tem 99 Táxi, Easy Táxi, enfim, eu já ouvi até falar de prefeituras que criaram um aplicativo daquele só pra prefeitura. Então o problema é, a Uber não é uma coisa exclusiva. Fora que ainda existe o taxista normal ali. Então, embora ela seja, né, pelo menos quando ela surgiu, uma empresa que tinha ali, sim, um certo diferencial, que era o preço, isso não durou por muito tempo. Ela não é uma empresa única, a gente pode usar várias outras empresas, se não a Uber. O problema real disso é que, para fazer os passageiros usarem ela, ela passou a criar bônus de corrida de graça, várias outras coisas parecidas. Você tem ali um caixa dentro dela, onde você tem, sei lá, 100 reais que você pode usar para fazer corrida. E outro problema é, ela teve que continuar mantendo o preço baixo, porque, como eu falei, a ideia dela era chegar, roubar o mercado. Depois de ela ter roubado o mercado, ela poderia aumentar os preços de novo. Só que ela não faz isso, porque senão ela vai perder cliente, mais do que ela já tá perdendo. Então o que acontece? Ela praticamente compra o cliente dela, a Uber compra o cliente dela, e obviamente isso sai muito caro. E como ela não é uma empresa única também, ela gasta muito dinheiro com marketing, assim, um valor absurdo com dinheiro, né, que ela gasta ali por marketing, justamente para ver se ela consegue fazer com que esses outros passageiros passem a usar ela e ela, assim, né, consiga realizar aquela ideia mirabolante dela de ser a única no mercado. Então, considerando tudo isso que eu falei, considerando que ela dá esses bônus, ela compra o cliente dela praticamente, e, enfim, por vários motivos, tanto pelos bônus, quanto pelas viagens serem muito baratas, e a quantidade de dinheiro que eles gastam com marketing se torna inviável dela ter lucro. Então, assim, ela fica o tempo todo, né, querendo ser a única no mercado, mas a gente sabe que nós,
clientes, não utilizamos só ela, né? Se o preço do Uber tá muito alto, a gente pode, sei lá, um 99, ou se tá demorando muito, né? Ontem mesmo, né? Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo ontem. Cara, ontem eu fui pegar um Uber, né? E, cara, tava demorando muito tempo. Tava demorando. Eu fui pegar um taxista ali, porque tava mais prático de usar. Então, vários dos problemas que estão acontecendo com a Uber fazem com que ela não seja uma empresa única. E ela tente ser, pra sempre. Ela vai tentando ser uma empresa única, vai gastando uma quantidade de dinheiro absurda com isso, e ela não tem lucro. Então, a Uber, que quer seguir com essa ideia, tem uma longa jornada ainda pra dominar o mercado. E enquanto o dia não chegar, cara, ela vai continuar gastando muito dinheiro, vai continuar tentando, e isso sai muito caro e provavelmente vai continuar dando prejuízo nesse meio tempo. Então assim, né, a Uber tá levando até onde der, porque a gente pode usar um exemplo de que, assim, a Uber tá bastante desesperada, né, pô, ela criou, sei lá, Uber Eats, Uber Moto, ela tá tentando entrar em várias frentes diferentes pra ver se em alguma delas ela consegue ganhar dinheiro, mas cá entre nós, quem que, por exemplo, pede Uber Eats e não um iFood? Sei lá, alguma coisa do tipo. Agora, a tese da Uber, que aparentemente tá conquistando um monte de investidores que continuam comprando a ação dela, é que eventualmente ela vai conseguir se recuperar. Eventualmente ela vai se tornar única no mercado e que a partir desse momento ela vai conseguir reverter o prejuízo e pagar a dívida dela. Agora, o que eu acredito não sei se isso vai acontecer, mas eu acredito que vai demorar tanto, mesmo se acontecer, que ela já chegou num nível tão grande de endividamento, que ela já chegou num nível tão grande de prejuízo que quase não vai dar pra reverter. Vai demorar muito e quanto mais tempo passar, mais prejuízo ela vai ter. Agora, o que eu acho que é possível, uma possível solução, tá? Não tô falando que vai acontecer, até porque eu acredito que não vai, na verdade. Eu não acho que a Uber vai ceder, vai ir pra esse nível, né? Vai tentar fazer isso. Mas uma possível solução, na minha ideia, era a Uber tentar deixar de ser uma empresa que compete pelo preço e virar uma empresa que compete pela qualidade. Para isso acontecer, a Uber teria que fazer 3 coisas. Ela teria que parar de gastar tanto dinheiro com marketing assim, porque já não é necessário caso ela faça isso que eu vou comentar agora. Ela precisaria aceitar cobrar um preço infinitamente mais alto do que ela está cobrando. E, em terceiro, competir pela qualidade. Ou seja, né, voltar a ter qualidade no serviço. Porque a gente sabe que se antes havia uma discrepância de qualidade entre táxi e Uber, hoje isso quase não existe mais. Porque, poxa, antigamente a gente via lá Uber que servia água, servia balinha, né? Mas ele tem um custo com isso. E ultimamente, com não tendo reajuste, enfim, várias questões assim, não vale a pena mais pro motorista comprar balinha pra servir pro cara, comprar água pra servir pro cara. Não existe mais isso. Então, cá entre nós, qual que é a diferença de tratamento hoje em dia de um taxista e de Uber? Não tem. Então, eu acredito que ela deveria parar de gastar com marketing para resolver um pouquinho o problema financeiro dela, porque gastar com marketing é um grande problema dela. Aceitar cobrar um preço muito mais alto, porque aí a partir desse momento o motorista ele vai conseguir ganhar mais e automaticamente a Uber vai ganhar mais também. E competir pela qualidade, porque aí com o Uber ganhando mais, ele vai conseguir voltar a fornecer esse serviço de qualidade para os caras. E eu realmente acredito que isso possa ocorrer porque, né, quando eles aumentam muito o preço deles, eles se tornam um serviço de classe A. Então não é todo mundo que vai passar a usar. Então, cá entre nós, assim, nós que não queremos gastar uma quantidade de dinheiro muito grande, a gente vai, sei lá, usar um 99, vai pedir um táxi, embora táxi seja uma coisa cara, enfim, a gente vai dar um jeito. Só que, cara, eu tenho amigos assim, né? Eu tenho uma boa quantidade de dinheiro, mas eu não faço isso. Mas eu tenho amigos que não veem o menor problema em, sei lá, ir daqui pra um lugar ali que tá pertinho e o cara pede um Uber Black porque sim, tá ligado? Eu não sou o tipo de cara que faz isso, mas eu tenho certeza, assim, eu conheço pessoas que fazem isso, né? Eu sei que existem, sim, muitas pessoas que pagariam mais dinheiro para ter um tratamento de um pouco mais de qualidade, para ter um status maior. Então, a Uber, nesse cenário, se ela fizesse isso, ela deixaria de ser uma empresa para nós, meros mortais, né? Ela viraria uma empresa para quem tem muito dinheiro. O fato é que houve um baita de um erro de estruturação na empresa. Ela criou um processo que prejudicou muito ela, que não deu certo. Então, prejudicou ela, os colaboradores, os clientes, etc. Então, fora todos os outros problemas, né? Fora a estruturação, quando alguém pega, sei lá, um Uber pervertido, qualquer coisa assim, esse alguém que passou por esse problema não vai processar o motorista diretamente, ele vai processar o Uber, porque é a Uber que foi a responsável. E aí a Uber tem diversos problemas relacionados a isso, né? Então, tem essa questão do processo e tal. E aí, cara, como que ela se ferra, né? Ela sempre vai ter que pagar o processo, porque ela sempre vai perder. Eu acredito que isso talvez esteja levando ela para um caminho sem volta, ela continuar insistindo em, né, ir pra esse processo, né, de querer ser a maior e tal. Não acho que isso vai dar muito certo. Então, assim, lógico, você pode achar, você pode investir na empresa, e eu não sou o dono da verdade também, eu não sou o caminho, a vida e a verdade, mas eu acredito sinceramente que ela já está indo pra um caminho sem volta. Acho que ela não consegue ser uma empresa que vai ser saudável financeiramente. Eu acho que ela consegue empurrar pra barriga com bastante tempo. Vai ter muita gente que vai querer continuar comprando as ações dela, mas eu acho sinceramente que vai chegar um dia onde não vai dar mais, vai se tornar inevitável ser a Uber, né?
né? Então, assim, talvez em algum momento ela entre na famosa recuperação judicial, né? Daqui a alguns vários anos. Acho que dá pra ela empurrar com a barriga por bastante tempo, mas um dia o tempo vai cobrar, eu acho, tá? Esse foi o vídeo, né? Se você discorda de mim em alguma coisa, comenta aqui. Ou se você é Uber, quer fazer algum relato também, sinta-se à vontade. O campo de comentários é de vocês. Se inscreve no canal para mais conteúdo de finanças. E, sem mais delongas, esse foi o vídeo. Meu nome é Felipe Moleiro. Até mais.